Quando você me mandar o link, eu ligo a música. Já estamos online. Ouviu o que eu disse? Walter? Sim. Estamos online. Tá bem.
Tive um problema aqui para criar o link. Não estou conseguindo, não, Walter. Bom, vamos começar. Não estou conseguindo, não, criar o link. E já faz um tempo que a gente está online aí, já tem 34 pessoas acompanhando. Boa noite para todo mundo. A gente vai hoje fazer mais um programa antivírus, né? Repetindo um pouco para quem está aqui pela primeira vez, qual é a ideia do programa. A ideia é a gente fazer toda semana um debate sobre a conjuntura nacional. Então, a gente tem tentado, a cada semana, estar tratando aí dos principais pontos da conjuntura nacional, com um recorte óbvio da visão, da nossa visão enquanto petistas e da posição do PT diante dessa conjuntura, né? Então, essa é a ideia do programa. A gente já tem feito há mais ou menos um mês, acho que essa é a 5ª ou a 6ª edição do programa, e vamos tentar dar essa continuidade aí, fazendo isso de forma semanal, de forma indefinida. Então, hoje a gente deu ao programa esse título, né? As 2 táticas do petismo no enfrentamento contra o bolsonarismo, e vamos contar também um pouco dos bastidores dessa notícia aí que foi publicizada no dia de ontem, mas que desde segunda-feira, terça, na verdade, já está consumindo aí os debates nos grupos e nos círculos petistas, que é a adesão do PT ao Fora Bolsonaro, a tão sonhada adesão do PT ao Fora Bolsonaro, que foi comemorada essa semana, e de fato merece ser comemorado, né, porque é um passo importante que o PT diga fora Bolsonaro. No entanto, nem tudo é o que parece, né? Então, como a gente tem uma análise de que nem tudo são flores nessa discussão e que é só um primeiro passo diante de muitos que a gente ainda vai ter que enfrentar para adotar uma posição realmente correta nesse assunto, a gente resolveu conversar hoje sobre esse processo, os bastidores desse processo, e dizer para todo mundo o que é que a gente está chamando de 2 táticas, né? A gente quer comentar essa situação não apenas do ponto de vista do procedimento adotado, no sentido de que foi uma reunião da bancada, que depois avançou para uma discussão na lista de zap do diretório, então não é só um problema de método, mas também o principal problema, nesse caso, é o problema de conteúdo, né? Qual o conteúdo dessa palavra de ordem do Fora Bolsonaro? E esse conteúdo já está em disputa, já tem diferentes posições nitidamente sobre ele, desde antes da adoção da palavra de ordem, isso já estava explícito, seja através de ações ou sem nada dizer. Então, hoje a gente vai refletir um pouco sobre isso, né? Se a adesão a essa palavra de ordem que nós defendemos, né, que o PT adotou através da nota publicada ontem, se essa adesão dá conta ou não de superar a discussão sobre as diversas táticas que existem acerca de como enfrentar o governo Bolsonaro, né? Na nossa avaliação, existem táticas diferentes, isso é bem evidente, a gente vai falar sobre isso hoje, e esse agora é o debate fundamental a ser travado, né? E acho que é disso que Walter vai começar falando hoje para a gente. Walter. Boa noite, pessoal. Aquele chapéu preto com uma estrela
e um símbolo em cima, que eu estava usando, é, na verdade, uma homenagem que eu queria fazer aqui na abertura desta edição do programa Antivírus ao Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido popularmente como Lenin, que nasceu no dia 22 de abril de 1870, há 150 anos, e é por isso que a gente abriu aqui com esse chapéu e ouvindo a Internacional, né? Bom, como a Natália já explicou, o nosso tema de hoje é as duas táticas do petismo na luta contra o bolsonarismo e os bastidores da adesão do PT ao Fora Bolsonaro. Essa ideia das duas táticas é também uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria. Existe um livro escrito pelo Lenin, analisando os dilemas da Revolução Russa entre 1904 e 1905, intitulado Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Na linguagem da época, ele estava querendo se referir a duas estratégias. Aqui a gente vai falar das duas táticas e das duas estratégias também. Mas vamos lá. A Natália me deu aqui a tarefa, ela como editora do Antivírus, de comentar sobre os bastidores dessa decisão que todos nós comemoramos muito, a adesão do Partido dos Trabalhadores à palavra de ordem Fora Bolsonaro. Os bastidores começam lá atrás, né? Em novembro de 2019, o nosso partido realizou o seu 7º Congresso Nacional e foi a voto o tema do Fora Bolsonaro, e perdeu. A maioria dos delegados disse não à palavra de ordem Fora Bolsonaro. Meses depois, no dia 17 de janeiro, o Diretório Nacional eleito em novembro tomou posse, e nada se debateu sobre política naquela reunião, apenas demos posse ao diretório, não foi aprovada nenhuma resolução. Depois, nos dias 13 e 14 de março, houve nova reunião do Diretório Nacional em Brasília, e mais uma vez nós levamos à votação o tema do Fora Bolsonaro, e perdemos. Prevaleceu no Diretório Nacional o não ao Fora Bolsonaro. No dia 26 de março, dias depois, reuniu-se a Comissão Executiva Nacional do PT. E mais uma vez, dessa vez foi a Natália Sena, que está aqui do lado, levou a voto o tema do Fora Bolsonaro e perdemos. Depois reuniu-se o Diretório Nacional virtualmente no dia 9 de abril. 9 de abril, faz pouquinho tempo. E foi a voto o tema do Fora Bolsonaro. E o que aconteceu? Perdemos de novo. Meses de debate dentro do partido, e em todas as vezes o grupo que é majoritário no Diretório Nacional do PT recusou a palavra de ordem com variados argumentos. A conjuntura não permite, se a gente defender isso, como é que a gente vai fazer, e assim por diante. O último argumento foi de que a prioridade era a defesa da vida, não era fazer política. Pois bem, dia 9 de abril, chegamos ao limite, porque é óbvio que a maior ameaça à vida do povo brasileiro é o Bolsonaro. A maior arma do coronavírus é o Bolsonaro. Portanto, tirar o Bolsonaro é essencial. Então, dia 9 de abril, nós perdemos a votação no Diretório Nacional e, nos dias que seguiram, nós demos publicidade ao documento que nós apresentamos a voto no Diretório Nacional. Isso gerou uma reação muito nervosa dos nossos companheiros e companheiras que são contra o Fora Bolsonaro, que eram contra o Fora Bolsonaro. Diziam, vocês não podem divulgar isso de público. E nós dissemos, mas é um partido de massas. Todo mundo sabe, todo mundo precisa saber que nós defendemos no Diretório Nacional essa posição. E mais do que isso, nós convocamos, tá certo? Uma plenária nacional virtual de todos aqueles que defendiam o Fora Bolsonaro. Naquele momento, éramos minoria no Diretório Nacional, embora sempre soubéssemos e sempre dissemos isso, que éramos maioria na base do partido. Bom, a plenária foi um sucesso. Mais de 40 mil pessoas visualizaram o live da plenária. Mais de 13 mil pessoas assinaram o documento que era baseado na resolução que nós apresentamos ao Diretório Nacional. Bom, essa atividade ocorreu num sábado. No domingo, mais uma vez,
o cavernícola comete um crime contra a saúde pública e contra a democracia. Participa de atos que falam de AI-5, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, e ficou ali evidente que não tinha jeito, que não dava para adiar. E aí, o presidente Lula, que é bom que se diga, nós falamos aqui no Antivírus, não estava de acordo com a decisão adotada no Diretório Nacional, queria uma palavra de ordem mais radical. Foi o primeiro a colocar a sua opinião de público. Depois veio o companheiro Fernando Haddad, que disse: chegou a hora do fora. E aí a presidenta Gleisi disse: chegou a hora do fora Bolsonaro. Finalmente, meses, e chegou a hora do fora Bolsonaro. Né? E depois dessa sequência de tweets, se convocou na segunda-feira agora, nesta segunda-feira, dia 20 de abril, uma reunião de líderes do nosso partido no Congresso Nacional e também com o presidente Lula e com a presidenta Gleisi. Infelizmente, só foram convocados aqueles que votaram contra o fora Bolsonaro. Não foram convocados os que eram a favor do fora Bolsonaro. Mas nessa reunião seleta se constatou o óbvio: não tinha mais como segurar, era necessário que o partido aprovasse o fora Bolsonaro. E o que se fez? Se convocou uma reunião do Diretório Nacional do PT? Não. Se convocou para terça-feira, dia 21 de abril, uma reunião da bancada do partido na Câmara dos Deputados, com a participação do companheiro Lula. E nessa reunião, uau! Todos falaram a favor do fora Bolsonaro. Inclusive aqueles que haviam falado contra no dia 9 de abril e votado contra. Ótimo, aplaudimos isso. Antes tarde do que nunca. E ótimo que tenham todos falado a favor do fora Bolsonaro. Entretanto, ao final da reunião da bancada, ao invés de se convocar imediatamente uma reunião do Diretório Nacional do PT, a opção foi por, no dia 22, apresentar na lista de zap do Diretório Nacional. Isso aí que vocês ouviram. Os membros do Diretório Nacional têm uma lista com a qual eles se conversam, uma lista de WhatsApp. Se apresentou nesta lista uma proposta de resolução, um projeto de resolução. Imediatamente, duas pessoas, no caso, o companheiro Rui Falcão e eu, dissemos: apoiamos a resolução, mas temos emendas a fazer, porque a resolução apresentada é insuficiente. E é importante que vocês saibam quais eram as emendas. Quais eram os pontos que o companheiro Rui Falcão e eu, membros do Diretório Nacional do PT, apresentamos como emendas àquele documento que foi apresentado na lista de WhatsApp do Diretório Nacional do PT. Primeira emenda, nós pedimos que se acrescentasse a frase: Bolsonaro é uma ameaça permanente à democracia, aos direitos sociais e à soberania nacional. Primeira emenda. Incluímos o tema da soberania nacional. A segunda emenda que nós fizemos lembrava que o golpe de 2016 era contra a presidenta Dilma Rousseff. Importante lembrar o nome da companheira. O golpe foi contra a presidenta Dilma Rousseff. Essa era a segunda emenda que nós propusemos. A terceira emenda que nós propusemos denunciava a natureza do caminho seguido pelo governo Bolsonaro. Um caminho antinacional, antipopular, antidemocrático, que visava o desmonte final da Constituição de 88. É preciso falar do objetivo do desmonte da Constituição de 88 e deixar claro que ele se confronta com o Pacto Federativo, reforça a transição para um Estado policial e amplia a tutela militar. Nós fizemos questão de, nas nossas emendas, falar da tutela militar, porque nós não queremos que os militares interfiram na política, né? Outra emenda que nós fizemos também foi a referência que o Ministério da Saúde é o maior obstáculo para que se realizem os testes, a testagem. O Ministério da Saúde é o maior obstáculo. O Ministério da Saúde antes, com Mandetta, e agora com este cidadão que substituiu o Mandetta. Nenhuma atitude, nenhuma medida tomou para garantir que o país pudesse fazer testes em massa necessários para um combate eficiente à pandemia. Outra emenda que nós fizemos, procurando aqui no texto para não cometer nenhum equívoco, tá certo? Outra emenda que nós fizemos foi a referência de que
O Bolsonaro é fruto de um processo golpista que desrespeitou as regras constitucionais, subordinou as instituições nacionais e levou à eleição fraudulenta do atual presidente. Nós fazemos questão de lembrar que o Bolsonaro não é um problema agora. Ele é produto do golpe, da condenação e prisão do Lula e de uma eleição fraudulenta. E é por isso também que ele é uma ameaça, não apenas, mas também destacamos isso, por sua postura frente ao tema do coronavírus, o que leva o Bolsonaro a ter cometido seguidos crimes de responsabilidade e faz dele uma ameaça às liberdades democráticas. E dissemos também, acrescentamos também como emenda, que a guerra contra o coronavírus só será vencida se for colocado um final ao governo Bolsonaro e se ele for substituído por uma alternativa democrática e popular. Nós fazemos questão de dizer isso, porque não basta falar fora Bolsonaro. Logo, logo, vai ter de tudo falando fora Bolsonaro. Mas o que nós queremos colocar no lugar? Mourão? Não. Golpistas? Não. Nós queremos criar as condições para substituir o governo Bolsonaro por uma alternativa democrática e popular que rompa com o caminho do neoliberalismo. Não apenas adote medidas emergenciais, mas enfrente a hegemonia do capital financeiro e a subordinação do Brasil aos Estados Unidos. E, finalmente, o companheiro Rui Falcão fez questão de agregar também o texto uma emenda que lembrava a necessidade de colocar em questão o capitalismo em escala mundial nesse momento de crise sistêmica que nós vivemos. Essas são as emendas que, inclusive, estão disponíveis para quem quiser lê-las no site www.pagina13.org.br. Apresentamos essas emendas e recusaram todas, sob o argumento de que o partido tinha que rapidamente divulgar a sua nota. Isso tudo transcorreu em mais ou menos 40 minutos, entre a nota ser colocada na lista de WhatsApp do Diretório Nacional e as nossas emendas serem recusadas em nome, não sei de qual opinião de conteúdo, já que eram emendas aditivas, e me surpreende que elas tenham sido recusadas, mas também em nome da pressa. Agora, depois de meses em que a posição não foi adotada, havia pressa de divulgar a nota em favor do Fora Bolsonaro. Portanto, comemoremos e comemoramos nós todos a adesão do Partido dos Trabalhadores ao Fora Bolsonaro, melhor dizendo, a adesão do grupo majoritário do Diretório Nacional do PT, porque a maioria da base do partido já estava falando fora Bolsonaro há muito tempo. Mas nós temos a obrigação de dizer, perdemos um tempo precioso. Há meses o partido devia estar falando fora Bolsonaro. Segundo, é muito ruim para um partido democrático que decisões sejam tomadas fora das instâncias ou sejam tomadas de maneira capenga, numa lista de zap, sem um debate qualificado para uma decisão tão importante. Mas o mais importante não é, como falou a Natália, exatamente concordando com o que a Natália disse, o mais importante não é a forma, não é nem mesmo a demora. O mais importante é que, na nossa impressão, há baixos teores de radicalidade na resolução aprovada. A resolução aprovada se contentou com a ideia do fora Bolsonaro e não deixou claro que nós queremos fora Bolsonaro, fora Mourão, fora golpistas e fora seu programa. Portanto, sob a capa do fora Bolsonaro, continuam existindo dentro do PT divergências sobre a tática a adotar no combate ao governo Bolsonaro. Era isso que eu teria a contar como recapitulação, tá certo? Como making off dessa resolução. Detalhes vocês podem encontrar no www.pagina13.org.br, onde a militância do partido tem o direito, que é seu, de ter as informações sobre o que se passa nas instâncias partidárias. Obrigada, Walter. Então, gente, a ideia de fazer essa recapitulação é para todo mundo estar bem afiado quanto ao processo que trouxe a gente até aqui, até esse momento de agora, que é o momento onde a gente vai, finalmente, poder debater com centralidade que conteúdo a gente quer dar à palavra de ordem fora Bolsonaro, né? Eu inclusive, acho que a existência de duas táticas, como a gente está
dizendo hoje, tem a ver, a demora na adoção da palavra de ordem tem a ver com a existência dessas duas táticas, né? Porque uma tática mais moderada, ela ficou realmente com o freio de mão puxado durante todos esses meses, e principalmente nas últimas semanas, onde a coisa ficou ainda mais grave, ficou com o freio de mão puxado, não só porque a palavra de ordem não resolvia, ou porque a prioridade era defender a vida, mas era uma consequência prática da tática mais recuada, né? E o que é essa tática mais recuada? É a tática de derrotar Bolsonaro, a pessoa física Bolsonaro, né? E aí ela pode se materializar através da renúncia, através do impeachment, que também dá em Mourão, né? Ela não representa necessariamente a derrota das políticas do programa do governo Bolsonaro, né? Ela pode envolver Rodrigo Maia, Fernando Henrique Cardoso e Dória, pode envolver gente desse tipo, isso se comenta explicitamente, né? E não tem como algo que envolva esta gente ser programaticamente alinhado com os nossos interesses, os interesses da classe trabalhadora, né? Então, tem quem esteja atuando a partir dessa tática. Muitos dizem que em nome de um suposto bem maior e que seria prioritário de lutar agora, que é a defesa da democracia, com o que esta gente poderia supostamente ter compromisso, mas, convenhamos, né? Se trata de gente que elegeu Bolsonaro, que dá sustentação ao seu programa, e, bom, até ontem estava atuando a todo vapor nas reformas ultraliberais e na retirada de direitos. A gente não acha que há democracia sem direitos, com miséria, com endurecimento penal, por exemplo. Então, é evidente, né, que tem quem defenda essa tática, muito explicitamente, que a gente deve tirar Bolsonaro e depois ver o que fazer. Inclusive, a gente já viu esse filme muito recentemente, né? E a gente precisa explicitar que essa tática existe para poder derrotá-la, né? É óbvio que, na minha opinião, isso não significa que a gente vá votar contra um eventual impeachment de Bolsonaro que seja pautado, mas a gente deve, desde já, criar as condições para que seja possível uma saída efetivamente democrática, que não é uma saída que deixe Mourão na presidência, né? E essa tática, ela se manifesta de diversas formas, concretamente. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no programa, no debate sobre o programa, quando a gente é empurrado para apoiar medidas tipo aquela do orçamento de guerra, que tinha um item que salvava os bancos. Isso é uma materialização dessa tática. Por exemplo, na ação institucional, de forma mais geral, já está aparecendo no submundo debates sobre quem vamos apoiar para a presidência da Câmara dos Deputados no próximo ano. Preciso nem dizer o que é que está sendo levantado, né? Vocês já devem imaginar. Outro exemplo na luta social, a luta social que é possível fazer nesse momento. Que frentes estão sendo prioritárias de serem construídas pelo PT, pela CUT, né? As frentes de esquerda ou as frentes que envolvem Rodrigo Maia e a ação institucional de forma prioritária. Então, assim, é uma tática que a gente considera um imenso erro, né? E ela faz com que a gente deva abrir os olhos para duas dicotomias que eu entendo que esse debate do Fora Bolsonaro coloca para a gente, né? Dicotomias que podem ser fatores de ilusão ou de, digamos assim, armadilhas. Por isso que a gente resolveu começar falando sobre esse retrospecto de como se deu o procedimento, digamos assim, da adoção da palavra de ordem. A primeira dicotomia é entre o conteúdo e forma. Forma no sentido, a palavra de ordem foi adotada. Formalmente, a partir de agora, o PT defende o fora Bolsonaro. Mas olhar apenas a forma, né, que a palavra de ordem foi adotada, pode ser um pouco ilusório, no sentido de que a gente pode comemorar acriticamente, né, sem analisar com a devida cautela, que o central passa a ser o conteúdo atribuído a essa palavra de ordem, né? Por isso que eu falei no início que a gente deve comemorar, mas nem tudo que parece bom é necessariamente bom, um avanço e tudo. Então,
É bom que a palavra de ordem tenha sido adotada agora, mas os nossos olhos seguem bem abertos e a nossa atenção a essa discussão do conteúdo atribuído à palavra de ordem deve ser muito contundente, né? Outra dicotomia é entre conteúdo e como. Por exemplo, qual é o conteúdo da palavra de ordem fora Bolsonaro? Não pode ser confundido com como alcançar o fora Bolsonaro. Então, o conteúdo não é o procedimento, o impeachment, a renúncia, o que for, entendeu? Então, a gente pode ser levado também nesse debate do conteúdo a reduzir aos métodos, às vias institucionais, né? O que pode ser uma armadilha, na minha opinião, que nos coloque nesse debate do conteúdo numa posição estrita sobre quais são as vias juridicamente previstas, né? E fatalmente isso nos leva a possibilidades limitadas, né? Num primeiro momento da saída da pessoa física do Bolsonaro, né? Nos empurra para a tática política equivocada, moderada, e, enfim, pode nos colocar aí na condição de aliados do sistema contra Bolsonaro. Aliados com o sistema contra Bolsonaro. Né? Imagine, o PT, Lula, Fernando Henrique, Rodrigo Maia, todos os políticos tradicionais versus Bolsonaro. É tudo que ele quer, né? Nos misturar com essa gente, nos confundir e dificultar ainda mais para o povo perceber de que lado a gente está. Então, não pode ser razoável, né? A gente está ao lado de quem ontem estava destruindo a Previdência, destruindo a assistência social, destruindo os empregos formais, questões que a gente denunciou tanto e são tão necessárias no combate à pandemia. Então, imagina aí, a gente defende que a defesa do emprego, da estabilidade, do emprego formal, com garantia de direitos, quem acabou com isso há 2 anos atrás na reforma trabalhista não pode ser nosso aliado agora na luta contra a pandemia e contra o governo Bolsonaro, né? Então, para nós, o conteúdo dessa palavra de ordem, como o Walter já disse, pode ser, digamos assim, resumido na frase fora Bolsonaro, fora Mourão, seu governo e suas políticas, né? Isso, claro, tem implicações práticas. Por exemplo, se é para pedir impeachment de Bolsonaro, a gente tem que pedir o impeachment de Mourão também. Então, eu acho que tem crime de responsabilidade também. Ele também já se manifestou explicitamente venerando a ditadura militar. Então, acho que a gente tem que pedir o impeachment dos dois. Ou, caso a gente vá votar no impeachment de um, que outro tenha pedido, eu acho que não podemos nos omitir de pedir também o impeachment de Mourão. Outra implicação prática, para dar um exemplo, as frentes de esquerda hoje, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, estão trabalhando numa rede de solidariedade. Esses instrumentos não podem se converter nessa atuação exclusiva nas redes de solidariedade, né? São os nossos principais aliados do campo popular, né? Então, tem também que ser instrumentos de fazer redes de conscientização, de fazer disputa de consciência sobre a saída política para a crise que está fazendo o povo morrer de fome e de vírus. Né? Então, por último, um comentário que eu queria dizer ainda nessa questão das duas táticas, que acho que Walter vai comentar isso também depois, eu acho que a gente não pode adotar a palavra de ordem, que tem sua radicalidade, e ficar na defensiva. Por exemplo, ninguém tem dúvida que a ofensiva contra Lula, que aconteceu de ontem para hoje, tem a ver com o PT ter dado um passo mais radical na conjuntura, que foi adotar a palavra de ordem. Então, a gente não pode colher só os ônus, né? A gente tem que dar todas as consequências práticas, radicais, da palavra de ordem que a gente está adotando e adotar uma tática compatível com essa radicalidade. Dizer fora Bolsonaro é uma palavra de ordem radical. Então, a gente não pode dar a essa palavra de ordem radical um conteúdo que não seja compatível com o que ela significa. Walter, quer falar alguma coisa? Sim. Então, eu queria, primeiro, várias pessoas entraram aqui no programa depois que ele começou. Nós iniciamos esse programa aqui tocando a Internacional, em homenagem ao 150 aniversário de nascimento do Lenin, né? E não fazemos isso só por ritual,
mas também porque nós vivemos uma época de crise, de guerra, e queremos muito viver uma época de revolução, tá certo? Porque isso é necessário. Bom, ponto 2. Nós intitulamos esse programa aqui As Duas Táticas do Petismo na Luta contra o Bolsonarismo, fazendo uma blague com o título de um livro que Lenin escreveu sobre a Revolução de 1905. O livro se intitulava As Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Ele se referia à tática dos bolcheviques e à tática dos mencheviques, as duas alas do Partido Operário Social Democrata Russo. A Natália acabou de explicar a divergência de fundo que existe entre as duas táticas que há no PT, na luta contra o bolsonarismo. De um lado, aqueles que querem derrubar o Bolsonaro. De outro lado, nós que queremos derrubar o Bolsonaro, o Mourão, os golpistas, seu governo e suas políticas. Não queremos apenas focar na pessoa, mas no conjunto da obra. Nós queremos derrotar de conjunto essa quadrilha que, desde o golpe contra a presidenta Dilma, passando pela condenação e prisão do Lula e pela eleição fraudulenta do Bolsonaro, vem destruindo as liberdades democráticas, a soberania nacional e os direitos sociais. Esse é o fundo da divergência. Até ontem, a divergência se materializava no fato de que nós falávamos fora Bolsonaro e eles diziam não. Hoje, eles aceitaram fora Bolsonaro, mas não abriram mão da sua visão tática, que é concentrada na pessoa do Bolsonaro. E, por isso, não explicitam na resolução aprovada, na qual nós votamos, afinal de contas, que bom que o partido falou fora Bolsonaro, mas não explicitam na resolução que queremos fora Bolsonaro, fora Mourão, fora o governo e suas políticas. Porque, no fundo, eles continuam prisioneiros da ideia de que é possível, é necessário, é suficiente, é mais do que suficiente afastar o cavernícola, sem se dar conta de que o cavernícola é a ponta de lança de uma operação muito maior, inclusive subestimando a força do cavernícola. Porque quando a gente considera que ele é um indivíduo louco, que não sabe o que fala, irresponsável, a gente faz dele um personagem mais fraco do que ele de verdade é. Quando a gente se dá conta de que ele é o representante, a cabeça visível de um movimento muito mais poderoso, aí é que a gente se dá conta de que não basta tirá-lo, é preciso tirar o conjunto da obra, né? Mas, ao mesmo tempo, me coube aqui a tarefa, na divisão de trabalho minha com a Natália, falar das duas táticas no sentido antigo, né? Hoje a gente usa a palavra tática e estratégia. Na época que o Lenin escreveu Duas Táticas, a palavra tática era usada para designar o que hoje a gente chama de estratégia. E, na verdade, existe, dentro do PT, uma divergência tática mesmo, que é essa que nós acabamos de explicitar, tirar Bolsonaro ou tirar o seu governo e a quadrilha toda, mas existe também uma divergência estratégica que nós achamos importante destacar aqui nesse programa. Essa divergência está entre os que acham possível, no atual momento, repetir de maneira aproximada a estratégia adotada entre 1995 e 2002, na época intitulada Política de Alianças de Centro-Esquerda, ou seja, o PT atrairia setores vindos do centro-direita. Há quem ache possível repetir hoje aquela estratégia e defenda, por exemplo, como foi falado aqui, não só por razões táticas, mas também por razões estratégicas, defenda a aliança com os Rodrigo Maia da vida. Saia arrastando asa para outras figuras deletérias da direita brasileira, achando que é possível repetir agora aquela estratégia de centro-esquerda. Nós achamos errada aquela estratégia, porque ela nos limitou. E achamos errada aquela estratégia hoje, porque é impossível, porque o mundo mudou. Porque hoje aquela estratégia só seria possível nos subordinando a eles. Diferente do que aconteceu naquela época, em que nós os aceitamos na aliança, rebaixando o nosso programa, dessa vez seriam eles a nos incorporar na aliança deles, do jeito que eles queiram, nos desmoralizando e nos destruindo. Por isso há também uma divergência estratégica que nós achamos importante destacar. A divergência tática, só Bolsonaro ou o conjunto da obra, e a divergência estratégica, sobre o programa e a política de alianças. Repetir o que foi feito no passado ou construir uma frente de esquerda em torno de um programa democrático e popular. Hello?
Vou ler alguns comentários aqui, Walter, antes da gente dar continuidade. Tem algumas perguntas também. Tem uma pergunta aqui interessante. Peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Tá aqui. José Correia Neto. Walter, a não aceitação de emendas em nome da pressa e a aceitação da CUT, sem decisão das instâncias de participar do primário, conquista FHC e o que esses eventos podem interferir na tática fora Bozo, agora defendida pelo PT? Então, tem essa pergunta aqui, que a gente pode comentar, tem outros comentários sobre isso aqui, né? Para quem não sabe do que o companheiro está falando, hoje saiu na Folha de São Paulo uma informação de que estaria sendo articulado um ato do 1º de maio com a presença de Rodrigo Maia, Fernando Henrique, Dória e companhia. Um ato feito pelas centrais sindicais, né? No caso, um ato virtual. Deixa eu ver aqui se tem outras perguntas. Tem outra pergunta aqui. Quais os desdobramentos da, entre aspas, decisão do PT? A família vive forte desgaste, fustigada por sucessivas reveses judiciais e tenta reagir ao pacto por cima de setores direitistas que buscam neutralizá-lo. Bozo reage por meio de ofensiva na fisiologia do Centrão para minar a sustentação do Maia. E aí? Então, tem essa outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Posso ir respondendo enquanto você olha? Pode. Veja, em relação à questão feita pelo Correia, eu recomendo a todo mundo assistir amanhã o podcast comandado pelo Patrick Araújo, onde a companheira Jandira Uehara, que é da Executiva Nacional da CUT, falará a respeito dessa polêmica. O que eu posso dizer é que a Executiva Nacional da CUT vai realizar uma reunião e eu espero que prevaleça o bom senso. Nós não podemos ter, no 1º de maio, no dia de luta da classe trabalhadora, os carrascos da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Não podemos ter uma figura como Rodrigo Maia, como Fernando Henrique, ou coisa do gênero. É criar confusão, é andar de braços dados com gente que contribuiu para massacrar a classe trabalhadora. Então, minha torcida, tá certo? Como sindicalista, como trabalhador, como pessoa de esquerda, para que a nossa Executiva Nacional da CUT diga não a essa ideia. Não ceda às pressões da força sindical, não ceda às pressões daqueles que querem nos enquadrar numa frente amplíssima contra a pessoa do Bolsonaro e que fique de bico calado em relação ao programa ultraliberal. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o grupo que controla a maioria do Diretório Nacional tem todo o direito do mundo de negar as nossas emendas. Agora, eu tenho todo o direito do mundo de interpretar por que eles negaram as nossas emendas. E o motivo é o que nós expusemos antes. Eles aceitaram fora Bolsonaro porque era impossível explicar para a base do partido por que é que nós não dizemos fora Bolsonaro, mas eles aceitaram do jeito deles. Ou seja, uma palavra de ordem desconectada de uma orientação política geral. Como disse alguém na reunião da bancada, essa palavra de ordem é ótima, a gente pode, inclusive, falar ela até 2022. Veja, quem fala isso não compreende que esta palavra de ordem está conectada, ou deveria estar, a uma tática, que é tirar o cara e sua quadrilha o mais rápido possível. Não é apenas uma palavra de ordem de agitação e terapia ocupacional à espera de 2022. Em relação a outra questão, eu só diria o seguinte, eu pelo menos, tá certo? Hoje nós fizemos uma reunião da Direção Nacional da Articulação de Esquerda e essa é a nossa opinião coletiva, nós não achamos que o Bolsonaro esteja hiperfrágil, caindo pelas tabelas, quase derrubado. Nós achamos isso uma ilusão. O Bolsonaro, em primeiro lugar, tem base social no empresariado, nos grandes capitalistas. Em segundo lugar, tem uma base popular. Ele faz o que faz e o cavernícola continua com 30% de apoio, porque isso revela uma hegemonia do pensamento neofascista e ultraliberal no setor do povo.
Tem o apoio empresarial, o apoio do setor do povo, o apoio de um setor importante das Forças Armadas, inclusive dos comandantes, tem apoio nas polícias militares e apoio miliciano. Não é de graça que o número 1, número 2, número 3, sei lá qual dos quais, coloca no Twitter um grupo de pessoas disparando armas e gritando. Então, assim, nós estamos... E mais, em Porto Alegre, houve, depois do ato da extrema-direita nesse domingo, agressões físicas contra pessoas que tinham roupas de cor vermelha. Então, nós estamos diante de uma situação, não estamos enfrentando um inimigo que está caindo pelas tabelas. Aliás, ele, neste momento, está fazendo uma ofensiva para consolidar uma maioria na Câmara dos Deputados contra o setor da direita que se opõe a ele. E veja, o que está em jogo, no fundo? Eles sabem que esse programa que eles estão aplicando no país provoca convulsão social, provoca resistência política. E o Bolsonaro está disposto a enfrentar isso do jeito dele. E não está disposto a ceder espaço para os outros setores da direita. Isso implica, inclusive, em cortar as asas da direita que controla o Congresso Nacional, da direita que controla o Supremo. Essa é a briga entre eles. Essa é uma briga entre eles, que nos interessa, evidentemente. Mas nós temos que ter claro que nessa briga entre eles, o Bolsonaro tem muita musculatura ainda. Por isso, nós não estamos entre aqueles que acham que falou fora Bolsonaro, o cara cai. Não é assim. É uma política a ser implementada para poder derrubar o cavernícola e toda a quadrilha. Não, e sobre isso da força de Bolsonaro, digamos assim, né, Walter? A gente tem acordo que não se trata de um governo que está degringolando, né? O exemplo do que aconteceu com o Mandetta é bem didático nesse sentido, né? Todo mundo dizia, vai tirar o ministro que é ultra popular e vai se ferrar. Isso não aconteceu, né? Ele, na verdade, mostrou que ele está no comando e mesmo tirando um ministro, pode tirar o ministro da Saúde no meio da pandemia. Então, é meio até impressionante que diante dessa força que o governo mostra ter, nesse sentido de ter apoio, né, nas elites, na base popular, nas forças armadas, nas polícias, não é qualquer força, né, apoio nesses setores, o tom seja de quem está lidando com um governo fraco, né, porque é isso, pedir renúncia, fazer uma tática exclusivamente institucional, operar com o bom mocismo diante de um governo com essa base, com esse grau de ofensiva, enfim, soa até meio ridículo, né? Então, o governo que renuncia é o governo que está não se sustenta mais de jeito nenhum, né? Então, até é muito incoerente, é muito estranho que, diante de um governo com esse perfil, alguém ainda ache que vai derrotar esse governo com um tom moderado, né? Tem que subir o tom e muito. E a outra coisa que eu queria comentar é sobre isso que tu falou da briga entre eles e enfim, da questão do Bolsonaro polarizando com a direita, né? Que é uma coisa que a gente comentou hoje também na reunião e que para mim fica cada vez mais evidente que eles estão tentando construir uma situação em que a esquerda se misture com todo o resto do sistema e da política podre contra o Bolsonaro, né? Então, o discurso antissistema, ele está toda hora sendo alimentado, e essa tática que nos empurra para ser aliados de Rodrigo Maia, Dória, FHC e companhia, fortalece o discurso do Bolsonaro como o cara antissistema, que a gente sabe que fez ele se fortalecer muito com esse discurso. E a outra coisa que acho que é sempre importante a gente dizer, e que faz com que as nossas análises devam sempre considerar o médio e o longo prazo, é que a situação ainda vai piorar muito, né? A gente não tem ambiente, assim, ninguém consegue visualizar uma solução no curto prazo para essa crise que a gente está vivendo, né? Não vai ter solução no mês que vem,
no semestre que vem, muito provavelmente, no ano que vem, eu não sei o que vai estar acontecendo, e diante de uma situação que ainda vai piorar muito, né, o tipo de resposta que a gente tem que dar precisa levar em consideração os cenários, as possibilidades de médio e longo prazo, e precisa levar em consideração que em situações de extrema miséria, de crise profunda, rupturas e mudanças de ânimo grandes podem acontecer, né? Então, não é uma coisa desconectada da realidade, por exemplo, falar em novas eleições quando está cada vez ficando mais evidente que os governos aí, que estão aí nos seus mandatos, não estão dando conta de resolver essa crise. Se daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a coisa se permanece desse jeito, então a tendência é que se aprofunde a raiva do povo, né? Ninguém vai ficar passando fome durante 6 meses em casa com receio de sair na rua, pegar um vírus e morrer e manter o mesmo estado de ânimo, digamos assim. Então, acho que a gente tem que colocar essa questão na nossa conta quando constrói e formula a tática para enfrentar o governo Bolsonaro. Eu queria pegar carona nessa discussão, falando da questão do dia, que é a suposta demissão, o pedido de demissão do Moro, né? Todo mundo deve ter acompanhado. O que corre é que o presidente da República teria tido uma audiência com o ministro da Justiça e informado ao ministro da Justiça que queria trocar o diretor-geral da Polícia Federal e que, em função disso, o ministro teria pedido demissão, e o que corre no noticiário agora é que o Bolsonaro teria recuado de pedir a cabeça do diretor da Polícia Federal, e com isso o ministro da Justiça também teria recuado de pedir demissão, e o pano de fundo disso tudo supostamente seria que a Polícia Federal estaria para prender um dos três filhos do Bolsonaro. Não, em tudo isso certamente tem muito de verdade. Agora, notem que o modus operandi se assemelha àquele que foi citado no caso Mandetta. Quando começou a boataria, todo mundo dizia: não tem como o Bolsonaro demitir o Mandetta. Se isso acontecer, o governo Bolsonaro acaba. Pois bem, o Mandetta foi demitido, o governo Bolsonaro não acabou. Claro, o Mandetta não é o Moro traz para o governo Bolsonaro um apoio de um outro setor, mas nós não temos que nos fixar apenas nas questões palacianas. Nós temos que prestar atenção para o fato de que o Bolsonaro está operando a política de interesse do grande empresariado, que é a qual os trabalhadores têm que continuar produzindo normalmente, a vida tem que continuar normalmente, e se as pessoas morrerem, acontece. Essa é a política do empresariado, essa é a política do governo Bolsonaro. E atenção, no país inteiro, há setores que saíram às ruas pedindo que essa política seja implementada, e vários governadores de direita que vinham adotando uma postura mais séria do ponto de vista sanitário no combate à pandemia, já estão dando sinais de que vão recuar. Veja que já era uma política parcial, não era a política ideal, e era uma política incompleta, porque não era acompanhada de garantias para que as pessoas possam sobreviver durante a quarentena, durante o isolamento. Era uma política de quarentena para os ricos, não exatamente para toda a sociedade. Mas, mesmo assim, aqui em São Paulo, por exemplo, e em outros estados, há sinais fortes de recuo, exatamente no momento em que a pandemia ainda está numa curva ascendente. Ou seja, a posição do Bolsonaro é uma posição forte. Nós não podemos imaginar que ele vá renunciar, evidentemente. Sempre pode acontecer algum problema de saúde, especialmente quando a direita briga entre si, acontecem problemas de saúde onde menos se espera, tá certo? Um processo de impeachment dependeria de uma maioria na Câmara dos Deputados que ainda não existe, tá certo? Uma maioria relativa, né? Uma maioria suficiente para fazer isso, que ainda não existe. Palavras do presidente da Câmara dos Deputados, não minhas. E, além do mais, a possibilidade de uma tutela de um golpe suporia que as Forças Armadas estivessem dispostas a afastar o seu instrumento na luta contra o PT. Alguém acredita completamente nisso? Que eles vão apostar num cenário desse? Então, nós estamos diante de um adversário que, para ser derrotado, vai exigir muito esforço. E aí há esse risco que a Natália falou e repetiu várias vezes, com o qual eu estou totalmente de acordo. Se nesse esforço a gente
se confundir com esses setores de direita, a gente pode estar, sem ser esse o nosso objetivo, facilitando a vida do Bolsonaro. Porque a lógica política do Bolsonaro é aquela de se aparecer como contra a política suja. E isso o ajudou na luta para ser presidente da República. E nós não podemos cometer o equívoco de confundir a nossa base social e facilitar o trabalho dele nessa operação. É isso. Então é isso. Mais alguma coisa? A gente já está chegando aqui próximo do nosso horário de encerramento do programa, né? E acho que hoje cumprimos o nosso objetivo de conversar um pouco sobre as duas táticas em curso para enfrentar o governo Bolsonaro. Mais algum comentário? Então, eu tinha uma coisa que eu tinha anotado aqui, que eu queria falar antes da gente terminar, das coisas que a gente tinha combinado colocar aqui. É algo que você já falou, Natália, mas é o que eu queria reprisar. Veja, hoje nós tivemos mais de 400 pessoas mortas no intervalo de 24 horas, no Brasil inteiro. Nós estamos caminhando para números cada vez maiores. Todo mundo que acompanha a situação da pandemia aqui no Brasil e em outros países diz que a curva está se acelerando. Nós estamos vivendo um crescimento do número de pessoas contaminadas. Esse número a gente não sabe qual é, porque não tem testagem em massa no país. Está crescendo o número de pessoas internadas para tratamento. A gente não tem certeza quantas por conta do Covid-19, mas cresceu muito o número de pessoas, mais do que triplicou o número de pessoas que estão com problemas de síndrome respiratórias de diferentes tipos. É um indicativo de que a contaminação e o adoecimento é muito grande. E o número de mortos oficialmente verificados como tendo falecido dessa causa já é de mais de 400 por dia. Então, assim, a situação de saúde pública muito grave e vai se tornar mais grave ainda nos próximos 60 dias. A situação social, tá certo? É gravíssima, Todos os nossos companheiros e companheiras que estão desenvolvendo esse trabalho de solidariedade, levando alimentos, levando materiais de limpeza junto ao povo, nas periferias, têm relatado situações dramáticas. Além disso, o desemprego está crescendo, o corte de salários está crescendo, a crise econômica está crescendo. Então, nós estamos caminhando para uma situação de cada vez maior tragédia. O que quer dizer que o cenário que nós estamos verificando hoje vai piorar muito, e o que quer dizer também que a política vai dar várias cambalhotas. Então, hoje, a preços de hoje, a situação é um governo ainda forte e poderoso, contra o qual nós temos que jogar toda a pressão. Pode ser que nas próximas 24, 48, 72 horas, nos próximos dias ou semanas, a situação deteriore muito, seja no sentido do governo Bolsonaro tentar dar mais um golpe dentro do golpe, seja no sentido dele se fragilizar e perder o confronto com a direita que se opõe a ele, seja no sentido dos setores populares conseguirem virar a mesa. Esse tem que ser o nosso esforço. Nós estamos numa situação de muita instabilidade, então, no momento, os setores populares têm que ir para cima. Nesse sentido, encerro com isso, o 1º de maio é um momento muito importante. Eu tenho expectativa que a gente consiga, nas condições que nós estamos, fazer uma imensa mobilização virtual, com caráter de classe, e espero que o companheiro Lula faça um pronunciamento ao povo brasileiro que seja um marco, que, de fato, deixe claro para as pessoas que nós estamos diante de uma catástrofe que só será detida se a gente derrubar o Bolsonaro, o Mourão e esse governo, e devolver ao povo o direito de escolher quem preside o país. Ok. É isso. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Maia, Dória e todos os golpistas neoliberais e toda essa direita assassina. Ah, eu esqueci uma coisa muito importante. É sério, posso falar? Pode. Não, é o seguinte. Eu comecei fazendo uma brincadeira que é séria, que é uma homenagem ao Lenin, e nós temos aí na frente uma outra efeméride importante, que é o 25 de abril, a Revolução dos Cravos. Mas amanhã faz aniversário uma pessoa
que é muito querida de todos e de todas que a conheceram. Vai fazer 90 anos amanhã, a professora Maria da Conceição Tavares. Ela provavelmente não está assistindo o Antivírus, mas aqueles que estão assistindo o Antivírus, amanhã, lembrem de colocar nas suas redes sociais parabéns para essa combativíssima companheira Maria da Conceição Tavares. É isso que eu queria falar para encerrar esse Antivírus. Tá bom. É isso, gente. Boa noite. Até a próxima quinta, 19 horas. A gente vai estar aqui de novo comentando os novos fatos da conjuntura. Boa noite, Walter. Boa noite a todos e todas.